Contratação do Goiás, o Everton Morelli, 25 anos de idade, ex-Maringá, onde ele estava disputando o Campeonato Paranaense nessa atual temporada, 15 partidas com 3 gols marcados e outras 2 assistências. Das suas atuações, 2 delas foram na Copa do Brasil, onde o Maringá surpreendeu, classificou em uma partida contra o Sampaio Corrêa, uma vitória por 2-1 dentro de casa, e também na segunda fase, diante o Marcílio Dias, acabou despachando a equipe catarinense e chegando até a terceira fase da Copa do Brasil. Um ótimo time, muito bem treinado, inclusive no Campeonato Paranaense, deu azar, enfrentou logo o maior, o gigante Atlético Paranaense nas semifinais e acabou sendo eliminado. Perdeu em casa por 2-0 e fora também por 1-0, dando adeus da competição. O Everton Morelli, um dos destaques absolutos, como eu falei para vocês, titular absoluto desse time nas suas 15 partidas, todas elas como titular. Essa informação lá do André Rodrigues, muito obrigado ele e o pessoal da Rádio Band News, garantiu esse próximo acerto da direção do Goiás com o jogador que já estava bem próximo de ser anunciado, essa informação ainda deste último domingo. Em relação ao contrato dele, segundo informações do site Transfermarkt, vai até o dia 30 de novembro de 2025. Então, o Everton Morelli tem esse contrato longo lá na equipe paranaense, possivelmente ou vai chegar no Goiás com uma pequena compensação financeira, tendo, por exemplo, a duração do seu contrato um pouco maior, ou também um empréstimo, com uma opção de compra ao final da temporada. Eu não gosto desse estilo de negociação, porque geralmente o Goiás sempre alega aquela mesma história de que está sem dinheiro suficiente. Na minha visão, por exemplo, até hoje, o Rezende poderia ser um bom volante na composição do elenco do Goiás. Porém, o Verdão não quis pagar naquela ocasião algo próximo de 500 ou 700 mil reais para o Azures. Esse mesmo cenário do Everton Morelli. Como eu falei para vocês, ainda não sei se ele vai chegar apenas por empréstimo ou em uma negociação em definitivo. Porém, essa situação de empréstimo, depois de você ter que comprar, geralmente o Goiás não faz essa história, infelizmente. Sobre a carreira do jogador e as suas características. O que eu pude observar, eu não consegui assistir os seus lances nesse atual Campeonato Paranaense, não encontrei nenhum tipo de material e também não acompanhei a fundo nenhuma partida no Maringá nessa atual temporada. Acompanhei mais os resultados aqui e ali, mas é muito diferente de você sentar e assistir, obviamente, uma partida. No Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, aí sim, você encontra o material dele um pouco mais completo no YouTube, mostrando ali as suas principais jogadas e também os seus posicionamentos, que eu reparei, quero passar aqui para vocês. 1,85 m de altura, então é um volante mais alto, destro e costuma fazer as 3 funções ali do meio de campo. Seja aquele cara um pouco mais central, um segundo volante e também caindo pelos lados. Geralmente ele se comporta um pouco mais pelo lado direito, inclusive até às vezes aparece para dar opção dentro da grande área, fazer um cruzamento ali pelo lado direito do campo. Então é um jogador versátil. Dos outros volantes que o Goiás já havia especulado nos últimos dias, todos eles tinham essa característica, tanto o Thiaguinho, o volante do Água Santa, essa informação lá do Jorge Nicola, onde o Goiás estava sim monitorando a situação do jogador. O Dudu, volante do Volta Redonda, também tem essa característica de ser um jogador forte fisicamente, alto e que tem uma boa recuperada de bola, aliada com uma saída de jogo muito veloz. Aquele cara que pode chegar lá na frente, tem também um bom poderio ofensivo para marcar alguns gols, tanto é que mesmo sendo um volante de maior marcação, nessa atual temporada, 15 partidas com 3 gols e outras 2 assistências em um bom campeonato paranaense, com a camisa do Maringá. Na Série C do ano passado também, ele se comportava mais como um primeiro volante, aquele cara para começar a distribuição de bola ali com a camisa do Ipiranga, o jogador que sai um pouco mais, desprende-se ali do meio de campo e fica um pouco mais atrás junto com os outros zagueiros, sendo um grande aliado nessa parte de saída de bola. Não reparei em relação, por exemplo, ao seu jogo aéreo, possivelmente também deve ser algo interessante, já que é um jogador um pouco mais alto, 1,85 m de altura, sem dúvida para um elenco que é muito baixo do Goiás nessa atual temporada,